Boa tarde. A gente está aqui no estúdio do Estadão com o Rafael Furlanetti, diretor institucional da XP. Ele vai falar para a gente hoje sobre investimento em bolsa. Boa tarde, Furlanetti. Eu estou aqui com a Mônica Scaramuzo, que também vai participar dessa live, e estão todos convidados a fazer pergunta. Furlanetti, por que as empresas médias estão ganhando esse espaço e o que isso representa na economia? Claro. Mônica, Fernando, obrigado pelo tempo. É muito importante falar sobre investimento, até pelo momento que a gente está no Brasil e no mundo, né? Que é um mundo de bastante taxa de juros baixa. E toda vez que você tem esse ambiente de taxa de juros baixa, de forma estrutural, né, que o Brasil vive e o mundo também vive, você começa a ter um ambiente mais propício para outros tipos de investimento. Né? Então, aquela época que era só você deixar o dinheiro no banco, em renda fixa, ganhando altas taxas de juros, isso aí acabou, não tem mais isso. Então, para o dinheiro hoje rentabilizar, você tem que procurar novas formas de investir. Investir em ações é uma dessas formas, investir em dívida é outra forma. Então, cada vez mais, esse final de semana eu estava agora em Fortaleza, visitando um hotel de um conhecido nosso, e estava uma senhora de 80 anos me perguntando sobre investimento em bolsa. Então, como que esse assunto se popularizou, como esse assunto está acontecendo, por quê? Você que está aí nos vendo deve imaginar, bom, meu dinheiro está rendendo pouco, o que eu faço? E com certeza investir em ações é um desses caminhos. Né? Obviamente a gente tem que entender o perfil de cada cliente, porque nem todo mundo tem um perfil para estar com investimento em ações. Agora, na sua pergunta, fazendo o gancho, por que isso se propiciou? Então, quando o dinheiro ele fica mais barato, você começa a ter empresas que querem captar, querem crescer e querem continuar expandindo seus negócios. Então, o dinheiro barato, o juro barato, ele faz com que o empresário, o empreendedor, ele tenha aquele combustível para ele continuar crescendo. E esse combustível, sem sombra de dúvida, é o capital, é via emissão de ações na bolsa, e é aí que pessoas entram, fundos entram, capitalizando essas companhias que vão continuar crescendo. Então, isso tudo é possível porque a gente vive um cenário de juro muito baixo no Brasil e no mundo, né? Ô Rafael, e o que representa para a economia a chegada dessas empresas médias na Bolsa? Quer dizer, vão chegar muito mais empresas novas na Bolsa esse ano. E o que isso representa para a economia? É bom para a economia e por quê? Toda vez que uma empresa faz uma captação, Fernando, ela coloca o caixa para dentro, ela fica mais robusta, então ela usa esse dinheiro para pagar uma dívida cara que ela vinha tomando de alguma instituição financeira, então ela diminui o peso daquele piano, da dívida nas costas, ou ela é uma empresa que quer se capitalizar para continuar expandindo. Vou te dar um exemplo de um supermercado. Vamos supor que a gente tenha que a gente esteja fazendo aqui a abertura de capital numa grande rede de supermercados. Né? Para que ele vai usar esse dinheiro? Toda oferta você tem que explicar para o investidor, olha, eu estou levantando dinheiro para fazer X, Y, Z. Então, no caso dessa rede suposta, vai abrir lojas. Então, quando você tem o dinheiro para abrir lojas, você gera um impacto muito grande na comunidade, porque aquele supermercado, aquela loja, vai gerar emprego, vai gerar trânsito, vai gerar vai gerar toda uma externalidade para aquela comunidade. Então, isso é muito bom para a economia, com certeza. E você falou que encontrou essa senhora de 80 anos, assim, qual que é o perfil, como que tem que ser o perfil do investidor na Bolsa, assim, pode ser mais velho, para um jovem ou para um jovem, tem um perfil específico? O trabalho de assessoria de investimento, Mônica, ele é muito parecido com um trabalho médico-paciente. Então, você tem que entender muito a vida do teu cliente, para aí sim você recomendar o que ele vai fazer. Então, eu citei o exemplo da senhora de 80 anos só para ilustrar como esse assunto evoluiu na população brasileira. Agora, sem sombra de dúvidas, uma pessoa de 80 anos, ela deve ter uma exposição menor à renda variável. Então, é muito caso a caso. Você tem que sentar com um bom assessor de investimento, explicar a sua vida para ele, a partir daí ele vai constituir uma carteira, e essa carteira pode ter ações, pode ter fundos, pode inclusive continuar tendo renda fixa. Então não tem a fórmula correta, tem a fórmula que é boa para o cliente. Queria voltar um passinho atrás. Muita gente diz que o brasileiro ainda tem medo da Bolsa, acha que a Bolsa é um cassino, acha que a Bolsa é um jogo. Quer dizer, a gente precisa mudar um pouquinho ainda essa mentalidade. Você acha que essa mentalidade aos poucos está mudando? Tudo que é novo, Fernando, gera dúvida, né? Então, assim, como a gente viveu um Brasil nos últimos anos em que não compensava tomar risco, né?
era melhor deixar o dinheiro no banco, num CDB, emprestar seu dinheiro para o banco, né, que é o CDB. Durante muito tempo, isso não se popularizou no nosso país. Agora é um caminho sem volta, né? Você pega, por exemplo, a população americana, que é um país que está à frente da gente muitos anos em investimento. Esse é um papo comum, é o papo do almoço de domingo, Fernando. Falar sobre bolsa, falar sobre empresas, por quê? Para conseguir rentabilizar o patrimônio, vai ter que fugir do investimento comum, que era antigamente deixar lá, não olhar. É natural que você começa a gerar essa intenção, Fernando. E aí todos os mitos, a partir do momento que você entra com a educação financeira, que é outro pilar muito importante, as pessoas vão desmistificando, vão aprendendo a conviver com volatilidade, porque a ação ela sobe, mas também ela vai ter um momento que ela vai cair. O que é mais importante é entender que por trás da ação tem uma empresa, tem uma história, e que se você entende muito bem isso, no longo prazo, com certeza você vai fazer um bom investimento. E qual que é o passo a passo, assim, como que o investidor deve proceder para investir na bolsa? Qual que são os conselhos? O que ele deve ficar atento? Mônica, hoje a internet propiciou para a gente um acesso ao conhecimento muito rápido, né? Então hoje você começar do zero, você tem N cursos disponíveis, você tem N plataformas que você pode começar a ter esse conhecimento básico do que é investir, né? A empresa que eu represento faz esse trabalho, inclusive a gente começou a nossa empresa educando as pessoas. A XP ela começa dando cursos de como investir na bolsa, de como investir no mercado de capitais. Então, o trabalho primeiro, sair do comodismo. Vamos tentar aprender. Isso demora um pouquinho de tempo. E a partir desse momento, a gente tem N ferramentas, desde a XP a outras empresas que podem fornecer isso também. Eu só quero lembrar para as pessoas que estão nos vendo que elas podem mandar perguntas. É só comentar na live na live que está no Facebook, e eu já vou fazer a primeira delas. Eu acho que é bem interessante. É o Rajaquel que faz a pergunta. Muita gente tem dúvidas sobre valores, se é só para a gente, que tem muito dinheiro. Então ele pergunta, qual que é o menor valor que pode ser investido e se a bolsa é uma opção para quem tem pouco capital? A bolsa é uma opção para todo mundo, desde que você tenha R$30, R$50 a milhões de reais. Então hoje não tem restrição de tamanho, você pode investir na bolsa de acordo com o teu perfil. Então é muito mais se você tem perfil para investir do que se você tem dinheiro para investir. Então no caso do nosso espectador que fez a pergunta, a gente tem que entender, ele tem só esse dinheiro? Esse dinheiro é tudo que ele tem? Como é que é a fonte de renda dele? O que ele espera nos próximos anos? Ele está empregado, está desempregado? Porque a partir daí a gente vai recomendar, bom, desses R$50 que você tem, talvez não tudo eu colocaria numa cesta de ações. Um pouquinho deixaria para uma emergência. Então, é muito caso a caso. Agora, a pergunta que ele fez, pode sim. Tem espaço para todo mundo investir, para todo mundo começar. Eu acho que é um dado importante que a gente já falou, mas nunca é demais reforçar. Quer dizer, às vezes a gente pensa em poupar como uma coisa só, como uma poupança só. Na verdade, você tem que ter várias poupanças e vários tipos de poupança para vários tipos de objetivo, e a bolsa entra em um ou dois deles e não em todos eles. Pode explicar um pouquinho como fazer isso? Exato. Fernando, assim, gerir dinheiro, no final das contas, é gerir risco, né? Então, você nunca vai botar, Mônica, todos os ovos numa cestinha só. Então, você, a partir do que você tem, de quanto você espera ter, você vai fazer uma alocação de capital, você vai distribuir o seu dinheiro da forma que você consiga ter a maior rentabilidade de acordo com o seu risco. Então, por isso que eu volto, Fernando, tem que entender muito o cliente antes de recomendar. E como que o investidor deve começar a pesquisar as empresas? Como que ele deve proceder? Quais empresas investir? Ele tem que pegar por empresa ou por setor, ou as duas coisas juntas? As duas coisas juntas. Primeiro, ele tem que estar apto a investir de acordo com o perfil dele. Estando apto, se a pessoa está começando do zero, às vezes é melhor ela começar investindo em um fundo de ações. Porque o fundo vai fazer o trabalho de
gerir o dinheiro para essa pessoa. Ou ela pegar uma parte desse dinheiro, colocar num fundo e outra parte falar, eu quero eu ter minhas escolhas. Porque é super comum, vou te contar uma história. Quando eu comecei no mercado financeiro, tinha um cliente meu do interior de São Paulo e ele falou, Rafael, esse final de semana eu fui numa farmácia e vi uma fila da farmácia enorme, esse negócio deve dar muito dinheiro, quero comprar ações de uma farmácia que esteja na bolsa. Eu falei, olha, de acordo com o teu perfil, você pode tantos por cento da sua carteira, você pode ter uma decisão sua, eu vou te apoiar. Dessas empresas que estão na bolsa, na época havia mais de uma empresa do setor farmacêutico na bolsa, eu falei, eu recomendo essa de acordo com o departamento de análise da empresa que eu estou trabalhando. Ele comprou essa empresa e deu super certo, porque no final você tem que conhecer muito bem o negócio e esse feeling de quem está na ponta, de quem está vendo as empresas, é muito bom. Então, ele pode ir para um fundo de ações, ele pode ter uma coisa que ele acredita que vai dar muito certo e investir. Então tem N histórias assim, Mônica e Fernando, que você olha que deram muito certo, mas tem que medir quanto que disso vai representar do teu patrimônio. Eu repito, nunca, quem está escutando a gente aí, colocar todos os ovinhos numa cesta só, tem que diversificar. O Antônio Flávio pergunta assim, que na verdade existem várias formas de começar na bolsa. Acho que ele está perguntando ações ou outro caminho, acho que ele está querendo perguntar um pouco dos fundos. Explica um pouquinho mais, a gente sabe que tem fundos, por exemplo, tem um fundo que reúne as 50 empresas mais líquidas da Bovespa, tem fundo de Bovespa, tem fundos aí que você pode escolher pelo perfil da empresa. Explica um pouquinho melhor como que funcionam esses fundos de ações. Antônio, o bom é que no mercado financeiro tudo é muito meritocrático, né? Então você consegue selecionar aí nos últimos 12, 24 meses quais foram os fundos que mais renderam de ações, quais foram os fundos multimercados. O que é o fundo multimercado, Mônica? Ele investe um pouquinho em ações, ele investe um pouquinho em juro, ele investe um pouquinho em câmbio. Então, assim, ele vai comprar ação de empresa, vai comprar dólar ou vender dólar, ou vai aplicar em taxa de juros. Então, ele é um pouco mais diversificado. Ou ele vai investir num fundo de renda fixa. Então, o bom do mercado financeiro é que a partir de que você decidiu o teu perfil. Então, eu sou um cara de ações, eu posso ter 30% do meu patrimônio em ações. Quais que são os melhores fundos de ações nos últimos 24, 12 meses? E aí, isso aí, a performance vai falar por si só. Feito isso, você vai fazer outra peneira. Bom, desses 10, 5 gestores aqui, quem que eu me identifiquei mais com a história? E aí, a partir disso, com a ajuda do seu próprio assessor financeiro, você vai conseguir fazer essa escolha. Tem muita informação disponível, tudo muito claro, tudo muito transparente, então dá para você comparar quem é melhor e decidir com quem que você gosta. Esse fundo tem um perfil mais de longo prazo, eu gostei do que eu li sobre o gestor, esse fundo é um pouco mais ligado a oscilações de mercado, eu gostei da história. Então, no final, ali você vai estar decidindo, como eu dei aquele exemplo do médico-paciente, quem vai ser seu médico de confiança, né? Tem uma outra pergunta que chegou que é interessante, que a pessoa está falando assim, que é do Guilherme. Ele está até falando, não entra agora, está 116, espera cair. Na verdade, existe um momento para entrar na bolsa? Quer dizer, porque às vezes a pessoa fica, será que está muito alto? Mas também a bolsa não é um investimento de curtíssimo prazo, exato, né? Existe momento, você pode entrar em qualquer momento. Guilherme, eu já às vezes deixei de entrar na bolsa a 30 mil pontos. Vamos esperar, está muito caro. 50 mil pontos. Vamos esperar, está muito caro. No final das contas, Guilherme, é você tentar imaginar o teu investimento, teu horizonte de longo prazo. Investir na bolsa é investir em companhias. Então, não tem muito o timing, tem muito do que você está querendo fazer com a alocação do seu capital. Então, você pode apostar, você pode investir em algumas empresas que estão revolucionando o mercado, estão disruptando alguns setores e não vai ser 10% para baixo, 10% para cima que vai fazer a diferença para você e sim olhar esse negócio em 3, 5 anos. A gente recebeu uma pergunta também de fundo imobiliário, porque as pessoas agora estão buscando alternativas, porque muito tempo foi investido no imóvel tijolo, foi investido no CDB e as pessoas estão buscando alternativas. O fundo imobiliário também é uma alternativa variável, não é bolsa, mas é renda variável. Explica um pouquinho para a gente. O que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário ele tem dois tipos, né? Ele tem um fundo que ele compra vários ativos, então ele recebe o aluguel. Então é como você
ao invés de você comprar um apartamento, você aplica o teu dinheiro em um fundo que vai comprar lajes comerciais, prédios comerciais, galpão logístico. Ele vai investir em ativos que gerem renda e que te paga aquele rendimento mensal. Então, o fundo imobiliário, ele se tornou bastante conhecido porque o brasileiro em si gosta muito de imóveis, né? Então, assim, você conseguiu ter um produto em que você tivesse uma renda recorrente de uma coisa que as pessoas conseguem palpar mais, né? Então, você está comprando esse fundo que reúne 10 galpões logísticos, então você consegue enxergar um pouco mais, às vezes fica até menos abstrato do que comprar uma empresa. Então, foi por isso que os fundos imobiliários, eles se popularizaram no país por ser um negócio de mais fácil entendimento da população e ele ter uma renda recorrente. Agora, todo fundo também, Fernando e Mônica, você tem que fazer uma avaliação de quanto que esse fundo está rendendo, qual que existe o rendimento desse fundo anual vis-à-vis o preço da cota, né, que a gente chama de yield. Né? Então, se o fundo está com valor de 100 e ele rende 5, então o yield dele é 5%. Então, você tem que fazer essas comparações para ver se faz sentido ou não estar em determinado fundo. A gente vê um movimento de empresas médias indo para a Bolsa. Como que você vê esse movimento? Assim, se é o momento do investidor apostar nessas empresas ou se é melhor investir em empresas que já estão listadas nesse início? A gente vê com muito bons olhos as empresas médias crescentes acessando capital, porque ao acessar capital elas vão ter dinheiro mais barato, como eu disse no início, e conseguir crescer. É óbvio que a gente tem que fazer um estudo, Mônica, de quais são essas empresas que estão vindo ao mercado. Lá a gente tem um critério muito, muito forte de, ao estruturar essas operações, tentar entender cada empresa que está indo. E outro componente importante é sempre você ter na base acionária das companhias também alguns fundos que já estão mais avançados na análise para, de alguma forma, validarem aquele caso de investimento. Então eu vejo com bons olhos, sim, porque essas empresas geralmente elas saem com um desconto um pouco maior com as empresas que já estão na bolsa. Elas pagam um pouco de pênalti para poder entrar no mercado e acabam vindo com valuation. O que é o valuation? Quanto vale a empresa? Um pouco mais atrativo e tem uma perspectiva de crescimento um pouco maior. Então eu vejo com muito bons olhos, desde que esteja no perfil do cliente, está naquele investimento. E o Tomás Santiago faz uma pergunta que é bem interessante e que ele parece que já está entendendo como que é o investimento na Bolsa. Ele fala assim, qual seria a sua sugestão de investimento, falando mais de Bolsa, para quem visa aplicar para ter renda na aposentadoria, daqui, sei lá, 30 anos, no caso dele. Quer dizer, você pode pensar na Bolsa e deve pensar na Bolsa com esse horizonte? Tomás, primeiro, parabéns aí que você está pensando nos próximos 30 anos. Sem sombra de dúvida, escolher boas empresas que você acredita que nos próximos 30 anos vão estar aí, vão revolucionar o mercado e vão continuar cada vez crescendo mais, com certeza você vai ter uma aposentadoria muito, muito tranquila, porque você vai escolher empresas que vão crescer. Agora, Fernando, além dessas empresas que têm alto potencial de crescimento, tem umas empresas que têm crescimento mais estável e pagam mais dividendo. O que é o dividendo? Todo mês ou periodicamente algum rendimento, o lucro daquela empresa. Como ela não tem muito mais em que usar, muito mais em que crescer, então ela distribui muito lucro. Esse lucro é o dividendo que vai fazer parte da tua renda lá no futuro. O dividendo, quer dizer, ela distribui o lucro aí conforme a cota de ações que você tem, você vai receber um dinheirinho e não é o dinheiro da valorização da ação, é outro dinheiro. Você é sócio dessa empresa, então essas empresas altas pagadoras de dividendo, elas pagam um percentual relevante e distribuem isso como forma de dividendos. Então, mas já que o nosso ouvinte está pensando nos 30 anos, ele pode ter uma mistura entre empresas boas pagadoras de dividendo e empresas que ele acredite que lá na frente vão se transformar em consolidadoras de um mercado, empresa que ele acredite muito no potencial de fazer a diferença para o mercado. Então, o investidor tem que pesquisar muito, ler relatórios, estudar as empresas que ele pensa em investir, assim, tem que ser um trabalho didático? Mônica, ele tem que estudar, porque senão vira o cassino.
como é que estuda hoje? Você tem muito acesso a relatórios. Hoje em dia está muito fácil, porque lá no nosso caso, por exemplo, quando a gente vai recomendar uma ação, a gente manda um vídeo explicando, contando a história da companhia. Então hoje o acesso ao conhecimento ele ficou um pouco mais palatável lá para a gente que trabalha, que não está olhando a bolsa no dia a dia. Então assim, tem que fazer um mínimo de um estudo. Se não quiser ter trabalho nenhum, escolhe um bom fundo de ações e deixa o dinheiro lá, que você também vai ter pode ter uma boa surpresa no futuro. O Evandro pergunta o seguinte, que ele está perguntando assim, se a gente está falando um pouco já disso, ele está perguntando, a diversificação em ações é recomendável para quem está começando? Acho que não só para quem está começando, né, Rafael? Eu preciso entender o Evandro. Quantos anos o Evandro tem? Ele tem emprego? Ele está na faculdade? Ele está no início da carreira, no fim da carreira dele? Ele tem um filho que vai fazer faculdade? Então, para recomendar para o Evandro e para qualquer cliente nosso, eu tenho que entender muito, muito mesmo da vida dele para poder alocá-lo no melhor investimento para ele. Mas sim, sem sombra de dúvida, Fernando, algum percentual do patrimônio em ações, nesse cenário de juro bastante baixo, ele vai ter que ter. Se não, Fernando, o que vai acontecer? Pensa assim, hoje a taxa básica do Brasil é em torno de 4 e poucos por cento. Se você segurar durante um ano e tirar teu dinheiro no final do ano, descontar do imposto, né, que é mais uns 20%, o dinheiro vai render 3,5%. Né? Quanto que aumenta o teu custo de vida por ano, Mônica? Tenho certeza que não é os 3,5%. Então, assim, é importante você buscar novas formas para poder ter uma vida tranquila e ter uma vida com os seus investimentos rendendo de forma consistente cada vez mais. E o que você estava falando dos fundos, o fundo já é uma maneira de começar diversificado, porque o fundo geralmente tem várias ações. Exato. Hoje, Fernando, você escolhe bons gestores, o trabalho desse gestor ele tem uma equipe muito, muito competente que vai analisar setor por setor a melhor aposta e eles estão com o mesmo objetivo seu, porque um gestor de fundo ele ganha uma taxa de administração pequena e ele ganha sobre a performance que ele te entregar. Então, o objetivo desse gestor é te entregar uma rentabilidade maior no final das contas. Então, se ele não ganha dinheiro, você não ganha e todo mundo sai perdendo. Outro e aí é o que eu te falei, a beleza da meritocracia. Você fala assim, então eu vou para o outro fundo que está melhor. Isso tudo de forma muito transparente. Você entra hoje no site, se você ranqueia quem são os melhores fundos, e se o cara começa indo mal, você vai tentar entender por que ele está indo mal. E se for uma coisa pontual, que eu recomendo, não fica olhando dia a dia. Tenta olhar no mínimo numa janela de 3 meses, se você está investindo em um bom fundo que você acredita, porque às vezes um investimento que esse gestor fez está passando uma fase difícil, mas logo pode melhorar. O que eu recomendo é o seguinte, questione, converse e dessa forma você vai se melhorando enquanto investidor. Mônica, é um caminho sem volta, todo mundo vai ter que aprender a investir. Quer dizer, a gente estava acostumado a deixar o dinheiro lá ficava e você não tinha muito trabalho, digamos assim. Não tinha trabalho nenhum, porque você deixava lá, eu lembro que quando eu estava começando a trabalhar, eu falei, olha, vamos ter um dinheiro aí na renda fixa, a inflação está tanto, assim, era 1% ao mês, né? Livre de risco. Isso é ótimo para quem investe, péssimo para o nosso país, porque você acaba estimulando um investimento sem risco. Né? Agora você começa a criar a possibilidade de empresas capitalizarem, de novos negócios surgirem e dessa forma todo mundo ganha mais. O Railton e o Jeová são dois espectadores aqui da nossa live, eles estão indo no outro lado, eles querem falar assim, mas a bolsa você pode perder dinheiro. Eu acho que a gente tem que falar, sim, você pode. Pode, com certeza. Você pode sim. Ele até pergunta, o Jeová até fala, você acha que a empresa vai crescer, aí deixa lá o dinheiro um tempão e aí muda tudo dentro da empresa, a empresa pega um gestor ruim e aí começa a cair. Pode acontecer. Pode. Por isso, Fernando, que você deve acompanhar o teu investimento. Então, a empresa mudou. O produto que ela faz, os consumidores não estão usando mais. Então, o mínimo de acompanhamento você deve ter sim. Então, investir na bolsa, você está sendo sócio de empresa. Quando você é sócio de uma empresa, Mônica, você tem que, no mínimo, entender como que ela está indo. E as empresas, como o Railton perguntou aí, nosso telespectador, todo trimestre reportam resultado,
reportam um relatório, as corretoras fornecem um relatório de como que elas acham que essa empresa está. Então, por isso que eu falo, não tem almoço grátis. Você pode investir, ser sócio de determinada empresa, mas o olho do dono que engorda o boi, né? Então tem que ficar olhando o investimento, acompanhando a companhia. Agora, pensar no longo prazo. Porque quando você pensa no curto prazo, Fernando, a ação cai e você vende. Quando sobe, você compra. Então, você acaba sempre estando na contramão do mercado. Quando eu sou sócio de uma empresa e por algum motivo que não tem nada a ver com a gestão da companhia, essa empresa cai, eu quero comprar mais. Porque aí que é o momento que você vai fazendo novas posições e vai se estruturando. Não, e aí também provavelmente a pessoa vai entendendo mais dos setores onde ela está, então ela vai entender, por exemplo, teve uma crise do petróleo, uma empresa de commodities, provavelmente o preço do produto dela vai subir, ela vai melhor. Quer dizer, ela vai entendendo também quais são os ciclos dos negócios onde ela está, porque ela é sócia daquela empresa. Imagina, né? Fernando, se você tivesse, você é sócio de uma empresa que faz máquina fotográfica. Uhum. Máquina fotográfica, lembra, Mônica, aquela do filme, né? Então, assim, eu estou vendo que está vindo para a máquina digital, eu estou vendo que esse negócio está indo para o celular. Bom, faz sentido estar nessa empresa? Então, um mínimo de trabalho você tem que ter para poder analisar o teu negócio, que você está investindo enquanto acionista de longo prazo. O andamento da economia, há um momento para entrar, se a economia está ruim ou boa, existe essa temperatura para entrar na bolsa ou independe? Mônica, tem empresas que mesmo na crise continuaram ganhando espaço, continuaram consolidando o mercado e dando lucro. Então tem empresas que vivem oceanos azuis, né? Então, ao invés de ir para frente, ela anda para os lados, continua crescendo e ganhando lucro. O grande trabalho é identificar essas companhias, né? Então a gente tem que... E aí por isso que todas as corretoras, todas as empresas de investimento como a nossa possuem robustos departamentos de análise para poder recomendar companhias que são menos expostas a momentos de mercado e outras que também são mais expostas ao momento de mercado. Porque numa recuperação econômica, eu vou te dar o exemplo do varejo. O varejo brasileiro, as empresas do setor de varejo, quando a economia vai muito bem, elas vão muito melhor do que a economia, porque elas têm uma série de ganhos ali com o crescimento das vendas. Então, varia muito, mas se você sempre esperar um momento certo, nunca vai chegar. Então, assim, estou um pouco confortável agora, coloca um pouquinho, espera, vê se está indo para o seu lado. Agora, repito aí, você que está escutando a gente, tem que ver se está no teu perfil. Se não tiver, se o teu perfil fosse só ter renda fixa ou dívidas de empresa, fica por aí, tem que respeitar o perfil. Bom, a gente já vai encerrando, mas eu tenho que fazer essa pergunta do Edivaldo, que é boa, porque ele pergunta assim, a gente está fazendo uma especial hoje, tá no site do Estadão sobre empresas médias chegando à Bolsa, só entrar lá na home do Estadão para ler, que fala de 10 empresas, que na verdade vão ser muito mais empresas, mas a gente fala de 10 exemplos de empresas médias que vão abrir o capital esse ano, que devem abrir o capital esse ano. E o Edivaldo pergunta, e esse IPO, essa onda de IPOs de empresas médias, é um movimento sustentável que veio para ficar ou pode ser uma bolha? A pergunta do Edivaldo, né? Por que as empresas médias estão conseguindo acessar capital agora? Porque antigamente você tinha pouco dinheiro para renda variável no Brasil. O dinheiro ele ficava lá parado, rendendo altos juros. Você não tinha incentivo nenhum para poder ser sócio dessas companhias. Então, o momento macroeconômico, o momento do nosso país faz com que tenha dinheiro para essas empresas. Toda empresa que vai para a Bolsa, ela passa assim por quase que uma investigação de como que é a empresa, de como são os acionistas, de como que é a sustentabilidade dela. Então, a gente, os estruturadores dessas operações, quem leva as companhias para a Bolsa, faz esse estudo. Além disso, é importante, Fernando, que toda vez que uma empresa média vai para a Bolsa, ela tem participação também de fundos, desses gestores que eu citei, que tem outro time também, que é quase um jornalismo investigativo, que vai analisar tudo dessa companhia para ver se ela vale a pena. E eles são parte relevante dessas ofertas também. E aí a pessoa física é também um componente disso. Então, essas empresas passam por muito escrutínio antes de acessarem o mercado. A preparação que vai demorar no mínimo uns 6 meses.
Bom, queria agradecer a presença do Furlanet aqui com a gente, dizer para os nossos espectadores que a live está acabando agora, não dá mais para fazer pergunta, mas as dicas que o Furlanet deu aqui ao longo dessa meia hora, mais de meia hora que a gente ficou aqui com ele, vão estar disponíveis amanhã, então quem quiser estudar um pouquinho mais já vai ter um vídeo aí para começar a pensar. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde e continue dando dicas aqui para o Estadão. Obrigada. Mônica, Fernando, todos os ouvintes e espectadores do Estadão, estamos à disposição. A gente sabe, Mônica e Fernando, que esse é um caminho sem volta. Investir vai virar o papo do almoço de domingo. A gente está aqui com certeza, à disposição de vocês. Muito obrigado, uma boa tarde para todos e um bom carnaval, né? Estamos aí na quinta-feira de carnaval, né? Um abração. Valeu. Valeu.